Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler com vocês do verso 5 até o verso 7. Depois de lermos esse texto, se você puder deixar ele marcado, né? Em algum momento da mensagem nós vamos voltar para continuar aonde paramos. Vamos parar no final do 7 e vamos continuar depois a partir do 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5 a 7 diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pai, nós declaramos nosso posicionamento de fé e confiança no Senhor, na ação pessoal, singular, individualizada do Teu Espírito no coração de cada um, nos levando tanto à compreensão da Tua Palavra como a uma aplicação prática dela no contexto, ó Deus, de cada um, no seu estágio de maturidade, de caminhada, de compreensão, enfim. Nós oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada, e desde já Te damos glória, honra, louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos já há um bom tempo, né, falando a respeito de vida abundante, tentando cobrir aqui vários ângulos, né, daquilo que envolve a declaração de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em abundância não é só quantidade, né? Ele fala de uma qualidade de vida que a gente chama, né, da vida do próprio Deus. E evidentemente, como o ser humano é um ser composto de três partes distintas, espírito, alma e corpo, como diz lá 1 Tessalonicenses 5:23, aquilo que Deus oferece quando falamos de vida abundante toca a integralidade do ser humano. Então temos abundância no aspecto espiritual, emocional, físico. Quando falamos do físico, além de saúde, temos outros desdobramentos. A Bíblia fala, por exemplo, sobre bênçãos materiais. Quando falamos, né, a respeito da questão familiar, por exemplo, isso envolve tanto algo que é da ordem espiritual, nos toca também emocionalmente, mas temos algo prático, tangível no dia a dia, e acreditamos que aquilo que Deus tem envolve todas as áreas. Mas eu quero começar a entrar no assunto de abundância financeira. E digo começar a entrar porque eu já venho um tempo preparando isso. Falamos de prosperidade da alma como fundamento antes de termos prosperidade do lado de fora. Trabalhamos vários desses elementos dos nossos valores internos que precisam estar alinhados com as Escrituras, né? Falei alguns domingos atrás aqui sobre honra, aquilo que deve ser, né, o ponto de equilíbrio no relacionamento do cristão com Deus e o dinheiro. E hoje eu não quero apenas falar diretamente sobre a abundância, mas o acesso a isso e qual o propósito disso, né? Então diria que ainda estamos dentro de uma construção para que a gente possa ter uma visão equilibrada do assunto. E eu quero tomar como ponto de partida essa declaração de Paulo no final do versículo 5, né? Quando ele usa a expressão, ou o termo aqui, a frase expressão de generosidade. Esse é o tema que eu quero dar a mensagem de hoje. Paulo começa dizendo que ele separou alguns irmãos e ele julgou necessário, importante, né, algo que era preciso fazer. Enviaram uma comitiva antes da visita dele à igreja de Corinto. Qual era o papel desses irmãos que precederiam Paulo, que iriam na frente? Ele diz: preparar a oferta. Isso não apenas nos mostra que uma oferta deve ser preparada e não apenas dada, né, entregue, porque, como a gente tem dito aqui, não adianta apenas fazer a coisa certa, a gente precisa entender a importância de fazê-la da maneira certa. Mas o questionamento prático é: o que é a preparação da oferta? Alguém poderia imaginar, bom, Paulo mandou a turma na frente para avisar, para quando chegasse não pegar o povo de surpresa. O texto e o contexto nos faz presumir que eles sabiam da oferta, né? Então talvez fosse para gerar engajamento, para que eles entendessem a importância. O texto e o contexto dessa oferta nos faz presumir que eles também já estavam engajados. Que oferta é essa que Paulo está falando? O livro de Atos relata que um profeta chamado Ágabo anuncia, prediz pelo Espírito, uma fome, uma crise financeira que viria. E ele sinaliza que o grande impacto dessa crise seria na Judéia. A Bíblia diz que os irmãos entenderam o motivo da revelação, que eles não precisavam esperar a fome chegar, a necessidade surgir,
fugir, que eles já poderiam começar a se mobilizar de antemão para que quando a crise chegasse, eles socorressem aqueles irmãos da Judéia. Eu amo a ideia, né, de que nenhum problema que nos toca pega Deus de surpresa e que normalmente ele já tem a solução preparada antes do problema chegar. Então, Paulo fez uma mobilização com várias igrejas. Ele toca no assunto na primeira epístola. Em 1 Coríntios 16 ele diz: eu quero que vocês façam como já ordenei às igrejas da Galácia. Então várias igrejas foram mobilizadas. Qual a instrução de Paulo? Que cada um de vocês ponha de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então o povo já sabia que teria, né? Eles já haviam prometido. Paulo diz que essa equipe vai à frente para preparar a oferta que eles prometeram. Então eles tanto sabiam como já estavam engajados. Então a preparação não era isso. Preparação envolvia o quê? A maneira como eles iriam fazer o que eles sabiam que tinha que ser feito e que eles já estavam engajados. Paulo diz: para que ela esteja pronta, essa é a frase do final do verso 5, como expressão de generosidade e não de avareza. Nossas ofertas expressam, ou seja, comunicam algo. Elas falam, elas têm uma linguagem ainda que não verbal. Hebreus capítulo 11, verso 4, fala da oferta de Abel e diz que ela fala ainda hoje, quer dizer, falou na época, é a primeiro registro de uma oferta na história da humanidade, falou na época e continua falando até hoje. E Paulo diz, ela tem que comunicar o correto. E Paulo diz, eu espero que ela expresse generosidade e não avareza. Essa declaração de Paulo, né, alguns anos atrás, gentileza, algumas décadas atrás, quando eu prestei atenção nela, me fez mudar o meu conceito de generosidade e de avareza. Antigamente eu achava que generoso é quem tinha disposição de dar, de doar. Avarento é aquele que não queria doar, né? Aquilo que antigamente a gente dizia, o mão fechada, o mão de vaca, né? Eu já vi gente dizendo, fulano pode atravessar uma piscina com o sorrisal na mão, que ele não derrete, né? De tão fechada que é aquela mão. Mas se Paulo está dizendo que alguém pode expressar avareza ao doar, o conceito de avareza não é indisposição de dar. E se ele está dizendo que mesmo doando, eles têm que ser preparados para expressar a generosidade, não é o ato de doação em si que define generosidade nem avareza. Isso, e é por isso que nós lemos até o verso 7, está relacionado com o coração. O verso 6 fala sobre semear pouco ou muito, evidentemente, né? Embora a gente não possa comparar a quantidade de cada um, o pouco ou o muito é parte do processo, mas a maior ênfase está no verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Generosidade tem mais a ver com o prazer, a alegria, a realização de dar, do que meramente o ato de dar em si. Se qualquer atitude de doação já fosse louvável, nós não teríamos pessoas que ofertaram na Bíblia e, como já falamos aqui antes, essas ofertas foram rejeitadas, porque fizeram a coisa certa, mas não do jeito certo. Então é importante que a gente entenda a generosidade e por que Deus espera de nós generosidade. Ah, pastor, aqui nós temos Paulo esperando dos coríntios generosidade. Não, nós temos uma declaração de Paulo inspirada pelo Espírito, né? Ou seja, era uma expectativa divina que foi registrada para nosso ensino, porque Deus espera de mim e de você a mesma coisa. Por que é que Paulo sinalizaria uma expectativa, né, por generosidade da parte deles? Alguns de nós poderíamos pensar, bom, Paulo, como bom gestor de um projeto nobre, socorrer os crentes necessitados da Judéia, estava preocupado que a arrecadação de fundos fosse, né, substancial, significativa. Mas quando você pega a linha de raciocínio que a Bíblia estabelece, inclusive sobre a maneira como Paulo não só pregava e ensinava, mas agia nessa área, nós não podemos dizer que era isso. Em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 17, o apóstolo Paulo diz, não que eu esteja interessado no vosso donativo. Ele diz, o que me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. E quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele faz menção na epístola aos Coríntios, quando está falando ali de contribuição, ele faz menção dos Filipenses. Ele se refere a eles como os crentes da Macedônia, né? A Macedônia era a região maior, dentro dessa região estava a menor, que era a cidade de Filipos, né? Então é a mesma coisa que alguém se referir a nós, os curitibanos, dizendo os paranaenses. Então, apesar da terminologia diferente, Paulo estava falando dos Filipenses e mostra como eles foram louváveis. Com esse grupo, Paulo está dizendo, eu nunca estive interessado no que vocês iam entregar. Eu estava interessado no que isso vai liberar na vida de vocês. E aqui nós temos uma perspectiva interessante.
nós precisamos compreender, né, que quando falamos de generosidade, não é apenas o que Deus espera que a gente faça, mas é onde isso nos leva e quais os resultados que isso produz na nossa vida. Mas também não adianta entender os resultados sem entender o motivo, o propósito deles. E eu quero, né, analisar essas coisas com vocês. Em primeiro lugar, eu acredito que para dar equilíbrio às coisas nós precisamos entender a razão básica, primária da generosidade. Porque Deus espera que eu e você sejamos generosos. Em primeiro lugar, porque Ele é generoso. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João não consegue explicar ou mensurar o amor de Deus que está acima, né, da capacidade de ser mensurado, mas ele relaciona isso com a disposição de dar. Não só com a disposição de dar, mas ele mostra que Deus deu o que ele tinha de melhor, né, seu Filho Jesus. Entendemos isso porque Paulo em Romanos 8,32 disse: Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus Jesus, que é o que tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Não há limites. Deus é um Deus generoso, doador. Tiago capítulo 1 verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus é liberal, né? Outra tradução diz que a todos dá generosamente. Deus é generoso. Efésios capítulo 5 verso 1 claramente diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus revela esse atributo específico da sua generosidade, porque Ele quer que isso seja imitado. Quando a Bíblia fala de sermos imitadores de Deus, é evidente que eu e você não podemos sair por aí criando planetas e universos. Não é esse tipo de coisa ou de atributo que nós podemos imitar. Mas algumas coisas relacionadas ao comportamento, essas sim podem ser reproduzidas. E antes de mais nada, eu e você precisamos entender isso. Porque às vezes eu vejo ênfase em pregações sobre generosidade, que é basicamente aquela ideia de barganha. Você dá para receber mais. Ou seja, se Jesus diz, e Paulo afirma que ele ouviu isso do próprio Senhor Jesus, como o registro não está nos evangelhos, nós presumimos que Jesus falou isso pessoalmente a Paulo numa das suas muitas aparições que a Bíblia descreve. Paulo cita lá no livro de Atos que o Senhor Jesus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se eu faço do dar apenas uma justificativa para poder receber mais do que dei, no final das contas eu estou acreditando que receber é melhor do que dar. Agora, nós não podemos anular a consequência do ato de dar. Jesus diz em Lucas 6,38, dar e ser-vos-á dado. Não só ser-vos-á dado, retorno. Ele diz: boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Quando você olha para a declaração bíblica, é lógico que há resultados. Mas eu e você precisamos entender, antes de mais nada, o coração. Fazer apenas o ato de dar como um pretexto para poder receber, nós estamos dizendo que receber é melhor do que dar. Então, como que essas coisas se equilibram? Como que nós podemos ter coerência em tudo isso? Eu acho que o ponto de partida é reconhecer que o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos seus imitadores. Em 1 de João, no capítulo 3 e no verso 16, nós temos uma orientação muito prática sobre isso. A Escritura diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amor e doação o tempo todo aparecem relacionados na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é amor, portanto Deus é doador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Cristo, né, revela o seu amor pelo fato de ter dado sua vida por nós. Agora, o Deus que é amor também nos chama a andar em amor. E o texto diz assim: portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Evidentemente que esse dar a vida não é ser crucificado como Cristo foi. Existem outras formas de doação e entrega, começando pelo serviço, pela dedicação. Mas olha o que o verso 17 diz, no contexto de dar a vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando alguém é avarento a ponto de se preocupar numa perspectiva egoísta só com o que tem, mas não ter o coração tocado a repartir com alguém que está em necessidade, a Bíblia mostra que nele não só falta a generosidade, falta a expressão do amor. Quando a Bíblia diz que nós temos que imitar Cristo na disposição de dar, é evidente que Deus espera isso de nós. E eu creio que essa expectativa é o que justifica a frase: Deus ama ao que dá com alegria. Nós sabemos que, biblicamente falando,
Deus ama a todos sem fazer acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus deseja que todos se salvem. Ele não faz acepção de pessoas. Eu e você não precisamos ter um comportamento específico para ser amado, né? Romanos 5,10 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Então o que significa Deus ama ao que dá com alegria? Não está dizendo que só ama esses, mas quando ele encontra alguém que reflete a disposição de imitá-lo, né, de reproduzir na terra um comportamento que revela quem Deus é, ele tem um profundo, como pai, um profundo senso de satisfação. A Bíblia tem toda uma doutrina sobre agradar a Deus, e eu imagino essa satisfação, evidentemente de maneira muito limitada, né, guardada as devidas proporções, por uma lente específica. Eu sou pai de 2 filhos já criados, que estabeleceram suas famílias, estão casados, mas eu tenho 2 momentos na criação deles que para mim são muito marcantes, que me deixaram no coração assim uma gratidão enorme a Deus. Um dia o Israel, em torno ali dos seus 12 anos de idade, ele me disse: pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Eu falei: é mesmo, filho? Ele falou: quero pregar como o senhor prega, quero mover nos dons do Espírito como o senhor move, mas ele falou: acima de tudo, quero ter um caráter como o seu. Eu olhei para ele, não desacreditando dele, mas tentando entender o que ele falava. Eu dizia: o que é que você entende de caráter? Ele me respondeu, não apenas com palavras, com sinal. Ele pegou os 2 dedinhos no olho e fez assim: eu estou de olho em você. Ele citou episódios dos últimos 2 anos que eu não tinha noção nem que ele tinha reparado, muito menos que ele tinha entendido. Ele falou: em todos esses casos, eu podia ter pego o caminho mais fácil, a maioria das pessoas faria isso. O senhor escolheu o mais difícil em nome da integridade. Ele falou: isso me inspira. Aquilo me gerou gratidão. Porque, diferente de Deus, que espera que nós o imitemos, mas é o pai perfeito, eu sou o pai imperfeito. O menino conhece a versão sem cortes, né, do papai, com as suas limitações, e está dizendo: o senhor me inspira a ponto de eu querer ser parecido com você. Dependendo o elogio que alguém ouve, às vezes a pessoa fala assim: ganhei o dia, né? Esse é o momento que eu pensei comigo: ganhar a vida, valeu tudo ouvir uma coisa dessa. Minha filha, quando estava em torno de 10 anos de idade, a gente estava voltando de um casamento. Vocês sabem que a marcha nupcial toca na cabeça das meninas desde os 3 anos de idade, né? E empolgada com tudo que viu, com aquele ambiente, a gente está voltando para casa no carro. Ela disse: papai, no dia do meu casamento, eu quero que o senhor entre comigo na igreja, vestido assim, assado. Começou a descrever tudo que ela queria. Eu falei: filha, você é muito nova para pensar em casamento, o que dizer planejar, né? Ela tocou no assunto que na época eu brincava, era proibido para ela. A versão do pai ainda era imatura e ciumenta, mas também achava que era cedo demais para falar de algumas coisas. Na hora que eu falei isso, ela falou: ih, pai, o senhor está por fora, eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A gente pensa na resposta, que é a mesma coisa que apertar o botão que bota o vulcão interior do pai no modo erupção. A hora que ela falou isso, o negócio já ferveu dentro de mim. Kelly percebeu pela minha cara que eu já ia soltar os cachorros para cima dela, e a mulher de Deus sabe, ela rapidamente fala comigo em sinais. Ela faz o sinal de tempo, e do jeito que fez isso, ela faz assim: ouve primeiro, fala depois. Eu engoli aquilo que ia falar, pensei, fiz cara de paisagem, falei: que tipo de marido seria esse? Ainda lembro do sorrisinho dela. E ela diz assim: alguém que me trate que nem o senhor trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal disso? Para não ficar por baixo, falei: difícil vai ser arrumar um desse, menino. E não é conseguir um melhorzinho que o pai. Mas eu passei a pensar depois daquilo. Falei: pai a gente não escolhe. O filho não tem escolha. Ele nasceu no lar, é aquilo, acabou. Quer você goste, não goste, se adapta, se resolve, mas você não escolhe. Agora, o cônjuge a gente escolhe. Que, aliás, me deixa dar uma palavra de advertência aos solteiros, não só aqui, você que nos acompanha aí pela transmissão ou posteriormente a gravação. Depois de Jesus, a escolha mais importante da sua vida é com quem você vai se casar. É por isso que a gente diz: não seja prematuro, não tente começar um relacionamento de uma vida inteira cedo demais, antes de entender o plano e o propósito de Deus para você, antes de ter certeza que a escolha não está sendo fundamentada apenas numa resposta hormonal, né? Você pode escolher, e é a hora de escolher direito, é a escolha mais importante. Eu falei: o pai não podia escolher, o cônjuge ela pode, mas que é um cônjuge que pareça com o pai. Esse é o momento que você pensa, ainda como pai perfeito, eu devo está mais acertando do que errando. São 2 momentos de profunda gratidão. Eu fico tentando imaginar a perspectiva de Deus, que é o pai perfeito, né? Diferente de nós, somos imperfeitos, dizendo: eu amo aquele que dá com alegria. Eu amo quando encontro alguém que se inspira no meu comportamento,
que decide refleti-lo, que se posiciona para me revelar na terra. Gente, a razão primária da generosidade é porque nós temos que ser parecidos com Deus e agradá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, evidentemente que além de cumprir a razão primária, a generosidade produz resultados, ela tem efeitos, consequências na minha e na sua vida. E eu e você precisamos também entender não só quais são as consequências, mas depois o porquê que Deus determinou que essas consequências aconteçam. Mas antes de chegar no porquê, vamos falar primeiro das consequências. Qual o resultado de se andar em generosidade? De fazer essa escolha contínua, recorrente, como estilo de vida. Eu gosto sempre de ler a Bíblia procurando padrões que se repetem. Aquilo que define um princípio é que você vai percebendo a recorrência, a aplicação dele nas formas mais variadas ao longo das Escrituras. E é o que eu percebi que é um padrão, está lá na Bíblia toda, né, espalhado por textos que fazem declarações explícitas, outros que mostram, né, a aplicação daquele princípio sem explicá-lo acontecendo. Uma das coisas que eu percebi é que a revelação que eu e você teremos de Deus, ela está diretamente ligada à atitude que nós temos diante de Deus. Então deixa eu tentar explicar isso para mostrar a ligação que isso tem com o resultado da generosidade. Eu lembro que logo no início do meu ministério, a primeira igreja que ainda estava pastoreando, nós tínhamos terminado um culto. E eu percebi de longe dois irmãos que pareciam estar numa discussão. Eles não falavam alto, mas a linguagem corporal parecia que o debate estava acalorado. Como eu estava no caminho da porta, eu, quando fui chegando perto, fui reduzindo o passo, porque eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo. E eu queria ver o que é que eles estavam discutindo. E o pouco que eu ouvi, deu para perceber que um advogava a bondade de Deus de uma forma exagerada, quase como se Deus nunca corrigisse seus filhos. O outro já defendia a severidade de Deus, quase como se ele não fosse bondoso. E quando um deles repara que eu estou andando devagar e prestando atenção na conversa, diz: pastor, já que o senhor está aqui, ajuda a gente. Ele pergunta: e aí, Deus é bom ou é severo? Eu falei para eles: eu tenho duas respostas. A primeira eu falei: ele não é um ou outro, ele é tanto um quanto o outro. Romanos 11:22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Para Deus ser bom não significa que ele não possa ser severo, para ele ser severo não significa que ele não possa ser bom. Essas coisas não são divergentes ou excludentes, elas são complementares. Ele falou: mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda resposta? Eu falei: a segunda resposta é depende. Um deles me olhou e falou: depende o quê? Eu falei: dos dois que ele é, tanto bom quanto severo, o que você vai experimentar e descobrir na prática depende de você e das suas atitudes. Eu falei: o mesmo texto de Romanos 11:22, que fala da bondade de Deus e da severidade de Deus, diz: para com os que creram, ele manifestou bondade, para com os que caíram, ele manifestou severidade. Eu muitas vezes chegava em casa e encontrava uma versão de humor do meu pai bem diferente da de um outro dia da semana. Não que papai sofresse nenhum tipo de bipolaridade. Quando eu chegasse, por exemplo, chegava da escola com um boletim com notas escolares razoáveis, papai não exigia, né, não era um perfeccionista da nota 10, mas queria um boletim de notas azuis. Normalmente eu encontrava a versão contente, sorridente. Mas se quando eu chegasse em casa, algum vizinho tivesse feito uso do disque denúncia para comunicar alguma coisa que a gente tinha aprontado na vizinhança, não era a versão sorridente, era a versão brava, severa de papai, que ia nos corrigir de maneira firme. Eu não tinha dois pais, era o mesmo pai, mas dependendo da minha atitude, o que eu descobriria do mesmo pai que eu tenho era diferente. E eu digo às pessoas: com Deus não é diferente, né? Nós temos na Escritura um princípio que eu chamo da lei da reciprocidade, de mutualidade. Por exemplo, Tiago 4 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. À medida que você se aproxima de Deus, que você o busca, ele também vem ao seu encontro. Ou seja, quem não se aproxima de Deus nunca vai ter a experiência, a comunhão, a intimidade que quem se aproxima e busca. Dentro dessa lei de reciprocidade, e que sustenta o que nós estamos falando, de que a revelação de Deus depende da sua atitude, nós temos um texto que eu gostaria que a gente lesse junto, inclusive eu acho que dá para ser projetado, que é o Salmo 18, versos 25 e 26. A Bíblia diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. A expressão se mostrar, ela fala de se revelar. A NVI traduziu: te revelas fiel. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Então vamos lá, para o fiel, a pessoa que tem atitude e fidelidade, Deus vai revelar o quê? Sua fidelidade. Mas para com o íntegro, o camarada tem atitude e integridade, Deus não vai se revelar fiel, embora ele o seja.
Ele vai se revelar íntegro. A revelação para quem anda em integridade é da integridade. Para quem anda em fidelidade é da fidelidade. E para com o puro, Deus não se revela nem fiel nem íntegro. Ele se mostra puro, porque sua atitude de pureza te conduz à revelação da pureza de Deus. Deus não se mostra puro por fiel, não se mostra fiel por íntegro, não se revela íntegro por puro. Pro fiel ele se revela fiel, pro íntegro ele se revela íntegro, pro puro ele se revela puro, mas pro perverso ele não se revela perverso. Por quê? Porque não há perversidade em Deus. Então quem tem atitude de perversidade não encontra um correspondente de revelação. A Bíblia diz que ele se mostra inflexível. O original dá a entender que ele resiste, como quem diz, você não vai aproximar, eu não vou mostrar nada de mim. Se você entender essa lógica, para com o generoso Deus vai se revelar o quê? A pergunta, gente. Para com o generoso Deus vai se revelar o quê? Generoso. Mas para com o avarento ele não vai se revelar avarento, porque não há avareza em Deus. Então o generoso terá uma revelação da generosidade de Deus, mas o avarento será resistido, vai ficar no escuro, sem luz, sem revelação. E deixa eu sustentar isso com a argumentação bíblica. Quem foi o primeiro cara na Bíblia a entender, né, e a usar a expressão Jeová Jireh, o Senhor proverá? Quem foi? Alguém lembra? Gênesis 22, a dica. Pelo menos o gente. Abraão. Quando Abraão fala isso? Quando ele está indo sacrificar seu filho Isaac. Estão a caminho do Monte Moriá. Um menino já adolescente, esperto, começa a dar uma observada do movimento e diz: papai, nós não esquecemos nada não? Como assim, filho? A gente não ia fazer um sacrifício? Ia não, filho, nós vamos. Pois é, papai. A gente está levando a lenha, a gente está levando o fogo. Isso é algo que na época era mais fácil levar pronto do que deixar para improvisar de última hora. Ele diz: o senhor está levando o cutelo para matar o animal do sacrifício. Cadê o animal? A pergunta do menino, gente, é muito lógica. Imagina alguém chegando no posto de combustível e falando para o frentista: enche o tanque, mas chegou a pé. O frentista vai olhar com a cara: não estou entendendo, tipo, você não esqueceu de trazer o principal, que era o tanque para encher? Quem vai encher o tanque chega a pé. Quem vai fazer um sacrifício não leva o animal do sacrifício. Qual foi a resposta de Abraão para o menino? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A vida inteira, lendo esse texto, eu achava que Abraão enrolou o menino. Até porque eu gosto de ler a Bíblia e colocando dentro da história. Se eu sou Isaac e o velhinho fala: o sacrifício é você, eu vou te matar, eu dizer, então me pega na corrida. Você acha que eu ia aqui, bom para você? Glória a Deus, meu pai é único, tem um relacionamento singular com Deus, vai me sacrificar, vou ser o primeiro da história a ser oferecido a Deus. Aqui eu ia pensar: o velho tá senil, tá maluco, e ó, perna para que te quero. Ia correr. Então eu pensava que Abraão enrolou o menino. Para tipo, a hora que chegar lá eu resolvo, ele não tem que saber e nem correr antes. Só que Jesus tem uma outra versão do fato. Em João no capítulo 8, Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A turma vai olhar para ele e dizer: você não tem 50 anos, vai dizer que se Abraão se encontrar? Jesus não estava falando do encontro. Jesus diz: Abraão viu o meu dia. Quando ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, ele estava dizendo: você foi sentenciado à morte por Deus, mas na hora em que de fato precisar morrer, Deus tem um substituto que vai assumir o seu lugar. E você conhece a história: o cordeiro aparece na hora do sacrifício e depois de Deus dizer, né, para que Abraão não fizesse aquilo. Mas Abraão não estava só respondendo seu filho. Profeticamente ele dizia: cada um de nós, por conta dos nossos pecados, estávamos sentenciados à morte e à condenação. Mas como disse o apóstolo Pedro, há um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Seria o nosso substituto, né? Aquele que assumiria o nosso lugar. Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia. A pergunta é: como é que Abraão entendeu que Deus daria um dia o seu filho para a nossa salvação? Gente, nesse momento da escritura você não tem praticamente profecias messiânicas que anunciavam a vinda do Redentor. Você tem uma que é difícil de entender. Lá em Gênesis 3, depois da queda, Deus diz: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, dizendo que Deus levantaria um homem para vencer Satanás e o pecado que ele tinha introduzido na humanidade. Mas não há clareza. Mesmo depois de todos os profetas falarem tantas coisas mais específicas, Paulo no Novo Testamento está se referindo a Cristo como um mistério que Deus manteve oculto, escondido. As pessoas não conseguiam entender até que Cristo viesse e executasse aquelas coisas. Como é que Abraão entendeu numa época que ninguém falava nada? No momento em que ele se dispõe a entregar o seu filho, uma janela
de revelação, de reciprocidade se abre e ele entende que um dia Deus entregaria o seu próprio filho. Porque nossas atitudes determinam a revelação de Deus que nós temos. Quando ele decide entregar a Deus o que ele tem de melhor, ele tem uma compreensão de que um dia Deus também entregaria o que ele tem de melhor. Quando eu e você escolhemos andar em generosidade, isso vai nos levar a uma revelação da generosidade de Deus. É essa revelação que vai produzir um nível diferenciado de fé, que por sua vez fará com que eu e você acessemos de forma sobrenatural os milagres de provisão que esse Deus generoso tem para mim e para você. Agora, quando alguém escolhe andar em avareza, o resultado é o oposto. Ele não só não tem a revelação da generosidade de Deus, como ele vai ficar no escuro. E eu quero te mostrar um outro texto que, no meu entendimento, expressa bem isso. Se você puder me acompanhar, eu vou ler o Evangelho de Marcos no capítulo 8. O verso 1 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Esse outra vez é uma informação importante. Quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. A frase outra vez é porque esse registro aqui em Marcos 8 é o segundo milagre de multiplicação que Jesus opera. O primeiro está em Marcos capítulo 6. E essa informação de que é a segunda e não a primeira é importante, porque quando Jesus menciona isso, um dia desse alguém falou: o senhor prega bastante, hein, pastor? Eu falei: olha, Paulo na Bíblia chegou a pregar 12 horas seguidas, estou perdendo para ele. Mas Jesus passou pelo menos 3 dias o povo sem comer ouvindo ele. Eu falei: pensa num sermão maior, mas também pensa num sermão melhor. Agora, quando Jesus fala de não despedi-los em jejum, gente, tinha gente que ia viajar a pé mais de uma semana, fora os dias que já estava sem comer. A Bíblia diz no verso 4 que os discípulos responderam na verdade com uma pergunta, que eu tomei a liberdade de eleger uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Almeida atualizada, as versões mais antigas de Almeida diz que eles perguntam: de onde poderá alguém? Gente, eles estão na frente de Jesus. A fonte de provisão divina está encarnada na frente deles. Se Jesus nunca tivesse operado o milagre, a gente daria um desconto. Eles não imaginam o que pode acontecer, mas ele já fez antes. A minha expectativa, me colocando no lugar de Jesus, lendo a história, me imaginando no lugar dele, seria que os discípulos olhassem para ele e falassem: faz de novo a parada do pão, aquele negócio foi doido, foi insano, vamos de novo de milagre de multiplicação. Meus filhos, quando eram pequenos, me acompanhavam nas viagens, dependendo do que Deus fazia, quando tínhamos um movimento de Deus, principalmente, no final de uma reunião, se havia a manifestação dos dons do Espírito, eles ficavam empolgados, e eles me perguntavam no dia seguinte: pai, o senhor vai fazer de novo aquilo? Vai curar os doentes? Eu dizia: olha, não depende só de mim. Mas eles olhavam e diziam: faz de novo, faz de novo. Aquela empolgação de qualquer filho, que está vendo o pai fazer algo extraordinário, diferente do que eles estão acostumados. Eu imaginava que essa fosse a expectativa, mas eles olham para Jesus e perguntam: de onde poderá alguém, abre parênteses, incluindo você, Jesus, fecha parênteses, saciá-los de pão? Como alguém que já viu o que ele fez pode ter tamanha cegueira? Eu creio que o próprio texto explica. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Você juntar o relato de Marcos 6, o que os outros evangelhos falam, e a lógica, evidente que eles não têm a resposta. Não de bate-pronto, são 4.000 pessoas. Eles têm que fazer um levantamento, uma investigação. Imagino eles se dividindo, os 12 apóstolos, entre a multidão, depois voltando para fazer o relatório. Imagino na hora da averiguação, o relator lá, pronto para anotar: e aí, Pedro, na sua área aí que você pesquisou, nenhum pão. E aí, João, aqui também não. E aí, Tiago, aqui deu 1. E aí, André, nenhum. E aí, Felipe, aqui deu 2. E aí no final eles chegam a uma conclusão: que existem 8 pães. Ah, pastor, mas responderam 7. Responderam e entregaram 7. Mas eu quero te mostrar no texto que tinha mais um pão que ficou escondido. E eu que me criei no interior de São Paulo, a gente chama isso do pão mocosado, no mocó, o esconderijo. Versículo 6: então mandou o povo assentar-se no chão, pegando os 7 pães, que é o que foi entregue, partiu-os, após ter dado graças aos Deus discípulos, para que esses distribuíssem entre o povo. Verso 8: comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Preste atenção nesse número, 7 cestos. Então Jesus os despediu. Verso 10 diz: logo a seguir, quando tudo termina, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. Agora o verso 14. Eles estão no barco. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só.
Se eles esqueceram de levar pão, e esse pão está no barco, esse pão estava lá antes da viagem. Esse povo, quando saía de viagem, não tinha restaurante pelo caminho, loja de conveniência, imposto. A maioria tinha que levar a sua própria provisão. Era assim que eles viajavam. Você vai ver aquela turma que fala com o Josué, tentando alegar que veio de longe. Esses pães eram novos quando saímos de lá, estão secos e embolorados. A turma levava aquilo que tinha. Gente, não tem chance desses 12 apóstolos fazer o levantamento e ninguém deles saber que eles têm um pão no barco. Eles estão comendo todo dia da provisão que está no barco. Aí eu imagino aquela reunião dos relatores, né? E diz, bom, 7 com a multidão, mais o nosso 8. Imagina alguém dizendo, escreve 7. Não, mas tem o nosso, deixa o nosso quieto. Mas são 8, gente. Da outra vez só tinha 5 pães, 5.000 homens. Agora são 4.000. Ele resolveu o problema comendo. Agora já tem mais pão proporcionalmente do que antes para menos gente. Deixa o nosso quieto. E eles não entregaram o pão deles. Agora, o Evangelho de Marcos não está registrando para mim e para você que esse pão estava ali à toa, gente, não é acidente. Isso é intencional na comunicação divina. Aí o texto diz assim no verso 15, Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que ele falava da doutrina dos fariseus, mas quando eles ouvem fermento, eles pensam de forma literal, ele está falando de pão. Aí o que começa a discussão entre os discípulos? 16 diz, eles começaram a discutir entre si dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Estamos levando bronca porque esquecemos de trazer provisão para a viagem. Imagine de novo a frustração de Jesus. Eu no lugar dele teria dito para eles, bando de cabeção. Quem alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças com 5 pães, 4.000 homens a segunda vez, fora mulheres e crianças com 7 pães, ia reclamar que um pão não dá para nós os 13? De novo, eles estão diante da fonte encarnada de provisão divina e não conseguem entender quem está diante deles. Por que tamanha cegueira? É só a gente olhar o verso 17. Jesus percebeu isso e perguntou. Agora vem uma série de perguntas, né, encavaladas em sequência. Eu quero que você avalie elas e tente deduzir se você acha que Jesus está contente ou se é o oposto. Porque vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão. Vocês ainda não percebem nem compreendem. Têm o coração endurecido. Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. É evidente que Jesus está feliz. Está dizendo, bando de tapado que não enxerga um palmo à frente do nariz de vocês. Tem olhos e não vem, não compreende, não entende. Do que Jesus está falando? Vamos continuar o assunto. O verso 18 termina com a pergunta, não se lembram? E o que ele vai perguntar, se ele se lembra, está no verso 19. Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000. Está falando do primeiro milagre da multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles respondem, 12. Marcos 6 registra 12 cestos cheios. Por que 12 cestos? Eram 12 apóstolos. Os apóstolos que distribuíram, significa que todos voltaram com cestos cheios. Jesus diz, lembro da primeira? Lembro. Então, gente, não era amnésia. Jesus fez um milagre, mas a gente não lembra. Eles lembravam, mas não conseguiam compreender diante de quem estava. Depois deles responder que na primeira sobrou 12, Jesus faz a próxima pergunta. E de quando partiu 7 pães, agora há pouco, para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Quantos cestos na primeira? 12. Quanto na segunda? Eles respondem, 7. Mas continuam sendo 12 apóstolos. O que torna evidente que 5 deles não voltaram com cestos cheios. O que me faz suspeitar que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. E eu tenho uma implicância que Judas e Tomé são parte dos 5 por motivos óbvios. Um pela ganância, o outro pela incredulidade. Deixa eu te dizer algo. Se você não entrega o seu pão, isso não vai impedir Jesus de alimentar a multidão. Mas com certeza você não vai ter cesto cheio depois. Porque a única forma de ter revelação do Deus provedor é quando você entra nesse lugar e na disposição de dar. Quem está entendendo? Quem escolhe a avareza pode estar na frente da provisão divina, né? O operador de milagres está ali do seu lado, mas é como se não tivesse e nada vai parecer estar disponível para vocês. Então nós precisamos entender a razão, ser parecido com Deus. O resultado, bom, se compreendemos e temos a revelação, evidentemente nós vamos acessar os milagres, as intervenções. Agora vem a pergunta importante para que a gente termine. Qual o propósito desse efeito, desse resultado na minha e na sua vida? De colher os efeitos da generosidade, que é abundância.
Eu citei antes Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Mas Deus não diz só, você deu, recebe de volta. Ele diz, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Um dia alguém me perguntou, pastor, o que é sacudido? Imagina uma pessoa que foi comprar pão, né? A atendente da padaria está colocando, não cabe tudo, daqui a pouco ela começa a sacudir aquele saco, aquela embalagem. Para quê? Para acomodar e caber mais. A Bíblia está dizendo, Deus vai dar uma boa medida. A hora que não caber mais, Ele vai arrumar mais espaço na sua vida, para que caiba mais do que só a boa medida. Mas aí tem o outro nível. O próximo nível é recalcada. O que é recalcada? É arrumar mais espaço com mais intensidade. Quando a igreja começou há 20 anos atrás, agora em julho vamos completar 21 anos, a gente não tinha esse exército de voluntários que traz tanta alegria, né, pro nosso coração. Então assim, basicamente, eu e minha família, Marciano e a família dele, a gente tinha que fazer tudo. A gente chegava antes, arrumava as cadeiras, limpava, arrumava banheiro, garantia que ia ter água, e a Adi só está ali balançando a cabeça. Era assim, gente, quando dava a metade do culto ali, que a gente passava para os avisos, a parte da oferta, antes de pregar eu corri no banheiro, para dar uma checada como estavam as coisas, né? E normalmente a primeira coisa que eu checava, a hora que passava pela porta, era o cesto onde a turma joga a toalha de papel. Aquilo normalmente estava cheio, estava caindo. Eu não só recolhia o que estava no chão, eu pegava, metia o pé naquilo, empurrava lá para baixo, porque a gente não tinha condição de recolher, de trocar. Todo o movimento tinha que ser rápido. Isso é recalcado. O se empurra, vai dar um jeito, é mais do que o sacudido, vai arrumar bem mais espaço. Mas chega uma hora que depois de sacudir e recalcar, não vai caber mais. E a Bíblia diz que fica transbordante. Qual o propósito do transbordante? Aí eu e você precisamos de fato compreender algo que está ligado ao próprio texto que nós estamos lendo desde o início. Volte comigo, se você deixou marcado, se não, ache de novo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A gente leu 5, 6 e o 7. Final do verso 7, diz Deus ama o que dá com alegria. Mas Paulo está no meio de um raciocínio sendo desenvolvido. Ele não parou no verso 7. No 8 ele diz assim, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Gente, ninguém é salvo por outra forma, a não ser pela graça de Deus. Se está escrevendo a gente que já é salvo, aos crentes, é certo que ele já tem uma medida da graça. Agora a pergunta é, existe uma medida única de graça? E a resposta bíblica é não. 2 de Pedro 3,18 fala de crescer na graça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, o apóstolo diz, fortifica-te na graça. A Bíblia usa expressões, né, como de fé em fé, de glória em glória, mas também usa a expressão graça sobre graça. E Paulo está dizendo para eles, vocês já têm um nível de graça, mas Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, ou seja, dá para aumentar. A pergunta é, como podemos ir além? Ele explica, a fim de quê? E agora ele vai sinalizar qual o motivo do resultado. A fim de que, tendo sempre, em tudo, eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo, tendo sempre, em tudo. Só mais uma vez com 30% a mais de volume, tendo sempre, em tudo. Gente, o que é sempre? Hoje, amanhã, depois, essa semana, a próxima outra, esse ano, o próximo outro, sempre, continuidade. Em tudo, todas as áreas, não só financeira. Tendo sempre em tudo o quê? Ampla suficiência. A Bíblia não fala só de suficiência, ampla suficiência. Deixa eu dizer algo para você, tem muito crente lutando porque não consegue ter nem o básico do que ele precisa. O plano de Deus não é te dar só o que você precisa. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é evidente que Deus quer suprir nossas necessidades. O apóstolo Paulo escreve, né, aos Filipenses e diz, Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Deus quer suprir as nossas necessidades. Mas o que você precisa entender é que Ele não quer apenas dar o que a gente precisa. Porque se Ele der só o que a gente precisa, nós não fazemos nada para ninguém. Anos atrás eu recebi, início do ministério, os primeiros anos do ministério, a visita de uma pessoa que veio de outra cidade, conhecia a nossa igreja. No final ele diz, vim da cidade tal, era no mesmo estado, mas não era tão perto. Ouvi muito falar de vocês, queria conhecê-los. Eu inocente, estou achando que estou na presença de um admirador do ministério. Mas quando ele começa a conversa, o tom do sarcasmo e do cinismo, deu para eu perceber que não. Falei, e aí, o que você achou? Ele falou, o povo até que é legal. Como querendo dizer, o resto não prestou. Aí diz, ouvindo sua mensagem hoje, deu para eu mapear a filosofia de vida cristã que vocês têm. Eu falei, qual é?
ele, irônica, sarcasticamente, cita o texto de Provérbios que fala que a sanguessuga tem 2 filhas e dá o nome das 2, é o mesmo, me dá, me dá. Ele olha para mim e diz assim, me dá, me dá. Eu sabia o texto que ele estava citando. Eu falei, e o que exatamente você quer dizer com isso, para não julgá-lo mal? Ele falou assim, vocês são um bando de egoísta, interesseiro. Eu tinha pregado sobre oração, é sobre a gente buscar de Deus não só o que Ele tem para nós, né, aquilo que a gente precisa, mas que a gente precisa de uma visão, uma mentalidade de abundância. Era isso que eu tinha pregado. Ele falou, vocês são um bando de egoísta, interesseiro. Eu falei, desculpa, criticar e dizer que a gente está errado é uma coisa, mas se você quer me ajudar, compartilhe o que é certo, me corrija até o fim. Porque se você só sair daqui dizendo que eu fiz de errado sem me dizer o que é certo, eu nunca vou melhorar. Eu presumo que você está nesse nível de maturidade, vir corrigir a gente, você deve ter uma filosofia de vida cristã melhor. Ele falou, eu tenho. Eu falei, então explica ela para mim. Eu falei, deixa eu só fazer uma pergunta, você ora? Porque o assunto que eu tinha pregado era oração. Oro. Eu falei, o que você pede para Deus? Eu peço para Ele me dar só o que eu preciso, estritamente o que eu preciso e nada mais. Eu falei, é sério que você ora isso? Eu falei, eu oro isso. Eu falei, então tua boca te condena, o egoísta aqui é você. Não, vocês estão interessantes. Eu falei, qual a definição de egoísta? Egoísta não tem a ver com o tanto que você pede. Egoísta tem a ver quando você só pensa em você. Se você está pedindo a Deus te dê só o que você precisa, é evidente, você não tem plano de repartir com ninguém. Isso faz de você o egoísta. Agora, você deveria ter prestado atenção no argumento que eu dei do porquê da abundância. Aí eu digo para ele, minha Bíblia diz. Quando alguém te fala minha Bíblia, está sendo sarcástico, e está na de todo mundo, mas é um jeito de você dizer, parece que a sua não está escrito. Falei, minha Bíblia diz em Efésios 4:28 que aquele que antes da conversão roubava, não roube mais, trabalhe, faça com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente, não só para si, para socorrer ao necessitado. Se eu tiver só o que eu preciso, eu nunca vou poder fazer nada por ninguém. Por que Deus quer dar ampla suficiência? O texto termina, vamos terminar o verso 8 aqui, 2 Coríntios 9. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Qual a definição de boa obra? Verso seguinte, o 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Gente, há um motivo para a prosperidade, para a abundância material. Eu vejo crentes tentando fingir que a Bíblia não tem promessa de provisão. Gente, está cheio. Mas eu vejo os crentes que acreditam nas promessas de provisão fingir que a Bíblia não fala sobre contentamento. E ela fala muito. Um dia o irmão falou para mim, pastor, eu fico meio confuso. Eu gosto daqueles textos que prometem abundância. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Falei, eu amo esses textos. Mas não gosto muito dos do contentamento, que parece que estão contradizendo esse. Falei, meu amigo, a Bíblia não se contradiz. Ele falou, pastor, ou é abundância ou contentamento. Falei, não, é que você não faz uma distinção do que chega na sua mão. Ou o que o texto diz? Verso seguinte, o 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Só para efeito didático, repita comigo, semente ao que semeia e pão para alimento. Vamos pensar no agricultor da época, que hoje a maioria de nós não planta e colhe literal. Todos eles tinham que fazer isso para subsistência. O cara plantou o trigo, colheu o trigo. Quando ele colhe o trigo, o que ele vai plantar para a nova safra é igual àquilo que ele vai preparar o pão. Não vem escrito no trigo, pão, semente. Quando você pega é tudo igual, mas ele tem que fazer uma conta estratégica. Se eu comer tudo e não plantar, eu paro a continuidade da provisão. Então eu não posso comer tudo. Uma parte é pão, uma parte é semente. A Bíblia diz que Deus dá tanto pão quanto semente. O problema é que muitas pessoas olham para as promessas de provisão como se Deus só desse pão. E aí eles começam a agir como se fosse o que eu chamo do efeito represa. Tudo que chega para em mim, eu vou acumulando, amontoando, é tudo meu e de mais ninguém. Isso não tem nada a ver com prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica faz mais de mim e de você algo parecido com leito num rio do que numa represa. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo a diferença? O texto não só diz Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento, e diz o Deus que faz isso, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá. Perceba o verbo suprir. Aumentará as sementes, verbo aumentar. Multiplicará os frutos da justiça de vocês. O que é que Deus vai aumentar e multiplicar, gente? Não é o pão, é a semente. Onde que a mensagem de contentamento entra na Bíblia? Naquilo que é pão. Tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso contentes. Quando a gente fala da nossa cota, contentamento,
A gente precisa saber a hora de parar. Agora, quando a Bíblia fala de semente, multiplicação. Porque você não precisa ser um egoísta, você não precisa ser um avarento, um ganancioso, segura tudo, mas para abençoar pessoas, você precisa de recurso e condição. E tem que ser mais do que você precisa. Dá para entender essa lógica? Provérbios capítulo 11 diz nos versos 24 e 25 algo importante. O texto sagrado diz assim: uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Ou seja, generoso aumenta, multiplica. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. O que é reter mais do que é justo? Não é justo que você retenha tudo. Porque você não pode pegar tudo que chega na sua mão e dizer tudo pão só comigo. Uma parte tem que ser semeada. E Paulo coloca a ideia de semeadura lá no verso 6, entre o verso 5 da preparação da oferta, que tem que expressar generosidade. O 7 do que Deus ama, quem dá com alegria, diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E você vai colher proporcional ao que você planta. E se você seguir a mesma lógica, quem não semeia, não colhe. Agora, se semeia muito e colhe muito, o propósito não é aumentar o pão. No terreno do pão, nós podemos ter contentamento. Mas eu tenho dito a Deus: o Senhor sabe que não tem limite para o recurso que chega para que eu continue abençoando os outros. Nos últimos anos, a maior parte de tudo que Deus coloca na minha mão, não para, né? A gente já aprendeu em casa, tendo o suficiente, nós podemos estar felizes com isso. Agora, existe uma realização quando você entende o coração do próprio Deus no dar. E para que a gente possa ser abençoadores, nós precisamos de recursos. Deus falou duas coisas distintas a Abraão. Numa delas ele diz lá em Gênesis 12: eu te abençoarei. Gente, é legal pra caramba ser abençoado. Quantos gostam de ser abençoado? Mas qual o propósito de Deus nos abençoar? Deus diz: eu te abençoarei e eu farei de você uma bênção. Preste atenção, melhor do que ser abençoado é quando você vira abençoador. Você é tão abençoado que você abençoa os outros. Melhor do que ser suprido é quando você vira supridor. Melhor do que ser provido é quando você vira provedor. E não há sentido da gente olhar para aquilo que a Bíblia ensina sobre provisão se a gente não fizer isso na perspectiva de uma generosidade que reflete quem Deus é, que amplia a nossa revelação, porque ao ampliar a nossa revelação nós temos acesso a mais. Mas por que só vai ter acesso a mais que anda em generosidade? Porque Deus não quer aumentar o pão na cota de gente egoísta. Não há motivo para que ele aumente. Se você quer descobrir um jeito de chamar a atenção de Deus para si, pare de olhar só para você e enxergue os outros à sua volta. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Em Atos capítulo 10, um anjo aparece para Cornélio e diz: Cornélio, tuas orações, oração até a gente entende, mas ele diz: e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Não só o que você ora, mas aquilo que você faz pelos outros, pelos necessitados, chamou a atenção de Deus para você. Tiago capítulo 4 verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem aqueles que não vão receber Deus porque não pedem. Mas o verso 3 fala dos que pedem e não recebem. Pedis e não recebeis. O motivo: pedis mal. Definição de pedir mal: para esbanjardes em vossos próprios deleites. Tudo aquilo que você pede a Deus com o único propósito de usufruir só você, já é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Porque a razão primária para que Deus nos dê qualquer coisa é que a gente compartilhe. É por isso que é inconcebível na ótica cristã a pessoa que recebe Cristo, a salvação, e não compartilha. Não divide com ninguém. Não oferece aquilo que tem para ninguém. Nós precisamos entender: generosidade não se limita a dinheiro. Ela vai envolver o nosso tempo, a nossa dedicação em servir e abençoar pessoas, mas ela também envolve a mobilização de recursos materiais. E nós precisamos crescer nesse entendimento e nessa revelação. No início da igreja, a gente já começou com uma prática que ao longo dos anos ficou difícil manter uma logística funcional. Eu não sei quantos aqui são da época do culto do dar. Levanta a mão para eu ver, temos alguns. Os primeiros anos da igreja nós instituímos, ensinando essas coisas, um culto que a gente chamava o culto do dar. Todo mundo tinha que trazer alguma coisa para dar para alguém. A gente dizia: ó, não ter dinheiro não é desculpa. Você pode dar um perfume que está lá pela metade ou menos. Você pode dividir alguma coisa que você tem. De preferência alguma coisa que você goste, que seja importante. Porque a gente dizia: quem semeia cacareco, colhe cacareco. Porque tem uns camaradas que na hora de dar quer desfazer do que não presta, né? Então assim, a gente dizia: gente, não ter recurso não é desculpa. Tinha gente que no culto do dar vinha com um bolo de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate. O irmão uma vez me deu um vale.
Ele falou, pastor, eu preciso de umas 2 semanas para conseguir ter o recurso. A hora que eu abri, fui ler o vale um almoço no Sujinho, assinado por ele. Falei, Sujinho, velho? Ele falou, pastor, o nome é uma brincadeira, mas a comida é boa pra caramba, o senhor vai gostar, né? Então a intenção, eu dizia, gente, não é culto do receber, tinha uns irmãos que não faltavam, o culto era mais importante que o de ser, eu vou ganhar alguma coisa de alguém, e quando não ganhava ficava frustrado, eu dizia, gente, não é culto do receber, é culto do dar. Para cumprir a finalidade é só trazer alguma coisa e dar para alguém. Primeiro culto que meu filho participou, isso nós começando lá no Alcance de Irati, antes de começar de Curitiba. Eu lembro que ele falou, pai, peguei um dos meus brinquedos, dei para uma criança. Que legal, filho. Ele falou, pai, mas ganhei 10. Falei, sério, o que você ganhou? Deixa eu ver. Ele falou, pai, o senhor falou que o culto era do dar, não do receber. Dei os 10 para outras 10 crianças. Eu falei, acho que ele entendeu melhor do que eu. Aonde eu quero chegar com isso? Existe uma cultura onde a generosidade não se limita a contribuições que fazemos aqui. E ela nos leva a representar Deus, a revelá-lo na terra. Ela também nos leva a uma compreensão cada vez maior. Essa compreensão gera resultados. Nós vamos viver intervenções sobrenaturais de multiplicação. Mas isso tem um propósito. E o propósito é que não pare em nós, transborde. Se nós não construirmos a perspectiva correta, a gente volta lá no início das mensagens, que eu não me lembro mais se foi em março ou abril que falei disso, de prosperidade da alma. Prosperidade externa, sem prosperidade interna, o que envolve um coração generoso, ela normalmente acaba sendo ruína. Mas nós podemos e devemos agir de forma correta. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu quero lançar um desafio antes de fazer uma oração com vocês. Qual o desafio? Nós não vamos chamar isso de culto da improvisado, porque não vamos fazer nem aqui nem agora. Mas eu gostaria de desafiar você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, a não encerrar esse culto sem a decisão de abençoar alguma pessoa com alguma coisa. Ah, pastor, não tem dinheiro sobrando, não precisa. Com certeza você tem alguma coisa que dá para repartir. E apesar da gente ficar dando exemplo, pode ser um sapato, pode ser uma bolsa, eu não quero ficar dando sugestão. É o tipo de coisa que cada um decide. Você pode escolher uma pessoa que você quer abençoar ou que sabe que precisa, ou você pode perceber que Deus está te dirigindo. Quando a gente fala do Deus dirigindo, nem sempre é uma revelação espetacular. Eu digo que de vez em quando tem uns pensamentos intrusivos na vida do crente. Abençoa fulano, aquilo fica dentro dele, não sai. A maioria fala assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu falo, só tem um jeito de você saber. Indo lá e checando. E um dia eu estava orando, começou a me vir um incômodo, você tem que abençoar fulano. Precisa abençoar fulano. Liguei para ele, falei, amigo, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não. Tem alguma conta sem pagar? Não, pastor, tá tudo em dia. Não tá precisando de nada. Eu falei para Deus, ou não era o senhor, ou ele não está sendo honesto. Encerro essa ligação e dou por isso mesmo, e vem algo no meu coração. Pergunta quando é o aniversário de casamento dele. Falei, quando que é seu aniversário de casamento? Ele falou, semana que vem. Falei, como é que vai ser a comemoração? Ele disse, não vai ter. Porque está tudo pago, mas não tem nada sobrando. Naquela hora eu entendi. Falei, meu amigo, vá no melhor restaurante, não importa o preço. E eu estou bancando a sua saída. Já vou te adiantar tanto que eu não conheço restaurante mais caro do que isso, mas pode ser limitação minha. Se for mais do que isso, eu cobro a diferença. Pastor, o senhor não precisa. Eu falei, preciso. Por que você acha que eu estou te ligando? Você não é melhor do que ninguém, você não é mais amado do que os outros. Mas Deus me incomodou a te ligar e perguntar. Quando você disse que não precisava de nada, eu ia desistir. Ele me disse, pergunta o aniversário de casamento. Talvez isso não seja tão importante para você, seja mais importante para sua esposa, não sei. Mas você vai levá-la para comemorar e você não tem mais a desculpa de não sair. Sabe, às vezes são coisas que para nós nem parecem importantes. Mas nós precisamos ser atentos. Todo dia da minha vida eu tento abençoar alguém. E o tempo todo eu ouço as histórias mais extraordinárias de coisa que Deus fez. Generosidade não se limita ao que fazemos na igreja, no alcance social. Que a gente continue fazendo tudo isso. Mas dia a dia você vai estar perto de pessoas. E sabe, não precisa ser só alguém que precisa. A Bíblia manda honrar os pais. Às vezes os pais estão numa condição financeira melhor do que os filhos. Mas eu digo que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. Meus filhos sempre ficam num dilema, quando chega o meu aniversário, fim de ano, dia dos pais, que eles sempre querem dar algo. Eu fico olhando, começo da vida de casado. A gente sabe, né, que às vezes está ali vendendo o almoço para comer a janta. E eu falo para eles, não precisa me preocupar em dar nada. Eles falam, pai, não é assim, não é isso que o Senhor nos ensinou.
Mesmo que o senhor não precise, nós precisamos manter uma cultura de honra. E sabe, às vezes pode ser alguém que você escolheu. Você não precisa decidir agora. Eu só quero que você tome uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa por alguém, mesmo que você vai pensar o quê e para quem depois. Porque eu creio. É difícil inventar nome para uma coisa que não tem terminologia bíblica. Mas eu creio que Deus quer nos dar um batismo de generosidade. Pastor, o que é isso? Ele quer nos levar a um lugar que nós ainda não acessamos, dessa generosidade que Ele transborda. Eu não consigo te explicar o que eu sinto dentro do meu espírito toda vez que eu falo dessas coisas. Eu fico do começo ao fim da mensagem, uma vontade de chorar. Não é uma coisa ruim. Eu diria, pelo contrário, é algo muito bom. Mas eu fico imaginando, se nós adotássemos um estilo de vida de generosidade, não só entre os crentes, até com os não crentes, qual o impacto que o evangelho teria? Eu estou correndo aqui com o tempo, mas vou tomar mais uns 3 minutinhos. A maior parte dos anos, são 21 anos que eu estou morando aqui em Curitiba, eu sempre morei pro lado do aeroporto, que eu vou e volto muito nas viagens. Boqueirão, Uberaba. Mas teve uma época que, por causa da igreja aqui na Água Verde, eu tomei a decisão, que eu me arrependi depois, de querer morar pro lado de cá. Eu morava aqui no Portão. Ficou perto da igreja, longe do aeroporto, numa época que Curitiba todo estava em obra. Vocês lembram? Aquele período antes da Copa, né? Aquele negócio todo era complicado. Mas nessa época, eu lembro de uma ocasião, eu acordei 2h30 da manhã. O sono desapareceu. Falei, vou orar. Enquanto estava orando, o coração estava ficando boa, gostosa, mas o sono não voltava. Eu falei, Deus, algum motivo para eu estar acordado? O Senhor me disse, eu te acordei. Falei, por quê? Para orar por alguém? O Senhor me disse, pega seu carro, vá para o McDonald's do Portão. Naquela época eu não estava ainda no modelo do cuidado do corpo, mas nunca fui muito empolgado com comer lanche, não estava com fome. Falei para Deus, eu não estou com vontade de comer, só me obedeça. Entrei no carro e fui. O Mac estava fechado, mas o drive-thru estava aberto, então entrei na fila do drive-thru. Os carros estão andando, vai chegar a minha hora de ser atendido, eu estou falando para Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui. Quando tem um sendo atendido, eu seria o próximo. Eu estou olhando já a sinalização dos lanches. Eu falo para Deus, honestamente, eu gostaria de saber o que eu estou fazendo aqui. O Senhor me diz, aqui onde você está parado já dá para você enxergar. O Senhor me diz, à direita da placa, olhe no terreno de trás, no fundo. Para quem conhece ali o Mac do Portão, na época tinha uma Blockbuster do lado. Do lado dela tinha um terreno vago. Entre o final dela e o terreno tinha uma lata de lixo. No escuro eu não conseguia ver, mas eu disse, firma os olhos. Eu fiquei apertando a vista, parece que a visão foi acostumando no escuro, e eu percebi que tinha alguém revirando uma lata de lixo. O Senhor me disse, o lanche não é para você, é para ele. Peguei o maior lanche, o maior combo que podia, saí do carro, parei do lado dele. Na hora que parei tentando quebrar o gelo, falei, campeão, o que você está fazendo aí? Tô procurando comida, senhor. Falei, não é melhor comer um lanche quentinho ali do Mac do que o que você está procurando aí. Ele ficou bravo. O senhor acha que se eu tivesse dinheiro para comer lá, eu estava procurando? Falei, calma aí, campeão, só estava tentando quebrar o gelo com você. Na verdade, já te trouxe o lanche. Ele disse, o quê? Peguei e falei, se você quiser comer, está aqui. Ele ficou me olhando com espanto. Eu falei, eu sou um cristão e sirvo a Deus. Ele me acordou agora às 2h30 da manhã. Eu fui orar. Ele me disse que o motivo pelo qual me acordou é que eu tinha que vir aqui. Não sabia o que era, nem estava com fome. Até que ele me disse que eu olhasse para o canto terreno, foi difícil enxergar você do lado de lá aqui no escuro. Mas ele me disse que isso era para você. Eu vi que ele já estava emocionado, e nessa hora o Espírito Santo veio sobre mim e eu falei o que não sabia que ia falar. Falei, mas você já o conhece, já andou com ele e se afastou. Isso aqui não é só para encher o seu estômago, porque Deus se importa com a sua fome. Mas mais do que com a sua fome, Ele se importa com a sua alma. Isso aqui é um lembrete de que apesar de você ter virado as costas para Ele, Ele não desistiu de você. Ele ainda te ama e Ele está te chamando de volta. Eu só via, mesmo que no escuro, estava perto o suficiente, as lágrimas correndo do rosto dele. Ele falou, entendi a mensagem. Entreguei o lanche, orei rapidamente por ele e saí. Você imagina se dia a dia a gente vai tendo a percepção em Deus para viver de uma forma que abençoe as pessoas. No último censo nós éramos 55 milhões de evangélicos, já pelo menos 1/4 do país. Que diferença
a gente não faria se cada um de nós impactasse outras 3 pessoas com atos de generosidade. Tem muita gente que acha que nós pregamos o evangelho interessado na arrecadação e no dinheiro deles. Quando eles começaram a ver uma igreja que tem mais para dar do que qualquer outro motivo, tudo será diferente na nossa vida e na vida dos outros. Pai, nós te pedimos graça para entender algo tão profundo, que é conectar com o seu coração e nos espelharmos no Deus generoso. Nós clamamos, ó Deus, se é que podemos inventar uma terminologia como essa, um batismo de generosidade hoje nesse lugar. Abre os nossos olhos, leva-nos a um lugar, ó Deus, de não apenas reproduzir quem o Senhor é, mas por meio dessa atitude crescemos na revelação, que por sua vez nos levará a uma colheita sobrenatural abundante, que por sua vez permitirá que, embora contentes com o pão que temos, possamos ter recursos para ser abençoadores. Nós queremos mais do que abençoados, ser abençoadores. Nós queremos entrar não no modo de compreensão meramente humana, racional, de que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Senhor, nós queremos descobrir isso na prática, a profunda realização que vem com a generosidade. Ajuda-nos, nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja graça, que haja favor do Senhor, e que aquilo que o Senhor começou a fazer aqui agora possa ir além desse culto e dessa reunião. Que o Senhor nos dirija, ó Deus, nessa decisão de abençoar alguém com alguma coisa, que seja mais do que uma experiência aleatória, que seja mais do que uma semente plantada para que haja colheita, que possa ser, ó Deus, um exercício que nos permita descobrir um pouco mais na prática de tudo aquilo que estamos ouvindo aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a 3ª epístola de João, capítulo único. Acho mais bonito falar capítulo único do que um. 3 João, capítulo único, verso 2. Nós vamos ler na Almeida Revista Atualizada, e esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como vai ditar o trilho da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não apenas que vamos compartilhar o que diz as Escrituras, mas eu creio que debaixo de uma direção específica do Espírito Santo para esse tempo, para essa hora, né? Estamos dentro de uma série de mensagens enfatizando a vida abundante, que nosso Senhor não apenas sinalizou ser sua intenção, mas podemos dizer que prometeu, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele fala tanto da qualidade da vida, a palavra traduzida no grego é zoe, a gente pode dizer que é a vida de Deus, como ele também fala da quantidade. E nós precisamos entender que o que Deus quer fazer na nossa vida não se limita somente a uma área ou outra. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o combo, o pacote completo. Então vamos lá. 3 de João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu vou pedir a você a gentileza de repetir esse texto comigo. Em primeiro lugar, porque isso é didático, nos ajuda a memorizar as Escrituras. Segundo, eu creio que sempre há um poder em declararmos a palavra de Deus. Isso é algo que a gente deve fazer de forma contínua. Então dá para juntar os dois agora. Você pode me acompanhar? Diga comigo, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, antes de mais nada, nós temos aqui João, um homem de Deus, um dos 12 apóstolos do Cordeiro, conhecido como discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus, escrevendo a Gaio, é a quem ele dirige essa epístola. E quando ele usa a expressão acima de tudo, ele não está apenas embelezando a introdução da sua epístola, mas ele está falando de um assunto importante. Acima de tudo, faço votos. Essa palavra traduzida como faço votos, ela tem um significado abrangente, né? Algumas versões traduziram desejo, outras traduções
optaram por oro, porque essa palavra tanto era usada para falar de oração, para expressar desejos e também para falar dos votos. Então, essas tentativas de diferentes tradução dão aspectos distintos da mesma coisa. Mas ele está dizendo, eu faço votos, eu desejo, eu oro a Deus por duas coisas. Que você tenha não apenas saúde física, mas que você também tenha prosperidade. Que prosperidade é essa que ele está falando? A palavra traduzida aqui como prosperidade, de acordo com os léxicos, é a palavra grega eudu. Ela é a soma, combinação de duas palavras. Ela, é uma composição de duas palavras. Ele é um advérbio cujo significado é ser afortunado, passar bem, prosperar. Mas a soma da palavra odus ou du, ela significa caminho, estrada, caminho dos viajantes. Podia falar de um grupo no sentido de uma excursão, podia simplesmente ser aplicado para o ato de viajar, E, resumindo, ela significa uma boa e próspera jornada. Era o que alguém dizia a outra pessoa quando ela saía de viagem. Naquela época as pessoas, e essa lente cultural também é importante, não costumavam viajar a turismo. As pessoas não costumavam viajar para visitar parentes. De uma forma geral, os familiares viviam aglomerados, concentrados, para ter aquele elemento de comunidade, apoio, mútuo. E são raros os textos na Bíblia de alguém que vai a um lugar distante para visitar alguém, como quando Maria vai visitar Isabel. Isso são exceções e não a regra. Normalmente as viagens eram feitas para negócios. Então, quando alguém saía e o outro desejava boa viagem, em primeiro lugar está dizendo que você vai e volte em segurança. Para quem não sabe, nós temos até uma promessa bíblica sobre isso. Meu pai brincava quando era criança que é o Salmo do viajante, O Salmo diz, o Senhor abençoará a tua saída e a tua entrada. Ele não fala a entrada e a saída, ele fala a tua saída e a tua entrada. Está falando do período onde você está entre a cidade onde partiu até a outra para onde vai. Está dizendo, desejamos segurança, mas também está desejando o quê? Que você prospere naquilo que vai fazer, seja uma venda de mercadoria, seja compra para revenda, sejam conexões comerciais importantes. De uma maneira geral, ela significava uma boa viagem, mas sempre com um contexto de proteção, de que tudo vá bem e que tenha resultados econômicos. Essa palavra passou a ser usada para falar de prosperidade material. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, como ele fez com as igrejas da Galácia, ele diz, gente, não espere a hora da coleta para os santos chegar, que cada um vá juntando, pondo de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. A palavra ali traduzida prosperidade, eudu. Ninguém vai discutir que ali Paulo está dizendo que a pessoa ia separar para contribuição de acordo com os seus ganhos. Prosperidade aqui significa algo material. Pergunta: Deus está preocupado ou desejoso com a minha e a sua prosperidade? Não dá para olhar um texto desse e dizer, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, se Deus não quisesse nos abençoar nessas áreas. Nós muitas vezes temos uma dificuldade. Eu vejo pessoas, outro dia eu vi alguém falando mal da teologia da prosperidade. Eu falei, por que você está falando mal? Eu falei, isso é um veneno. Eu falei, se é veneno não é teologia. Se é teologia não pode ser veneno. Então, ou você está falando de uma distorção doutrinária, ou você tem um problema de acreditar no que está lá. Porque se é teologia, nós precisamos olhar para isso da forma correta. Pergunta é, prosperidade é um tema bíblico ou não é? Eu te respondo, é. Agora, muitas vezes nós percebemos que alguns nichos do meio evangélico estão pregando uma ênfase só no que Deus pode fazer na sua vida aqui na terra. Isso, evidentemente, não é saudável. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O que ele está dizendo é que nós não podemos esperar que Deus faça algo para essa vida terrena. É limitar só a isso, a ação de Cristo, e jogar fora todo aspecto eterno que tem relevância maior. Mas quando ele diz, se é só para isso, ao dizer não espere só por isso, ele não está dizendo não espere que Deus não faça nada nessas áreas. Ele nunca ensinou isso. E as pessoas tendem a ir ou para um extremo ou para outro. Ou elas só falam do que Deus pode fazer nessa vida terrena, ou elas basicamente dizem isso aqui não tem importância nenhuma. E o que nós precisamos entender é que essas coisas elas não precisam ser divergentes. Elas podem ser complementares. E quando João está dizendo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, ele estabelece uma base de comparação. Assim como, tal qual, tanto quanto, da mesma maneira como é próspera a sua alma. Então João sinaliza que prosperidade não é só algo exterior.
ela na verdade também é e deveria ter como ponto de partida, fundamento e referência o elemento interior. Prosperidade da alma nos mostra que a prosperidade interior, ela deveria ser o fundamento da prosperidade exterior. Prosperidade exterior sem esse fundamento pode terminar com o edifício desabando em ruína. Mas se ela é construída de forma apropriada, nós teremos bons resultados. Digo isso porque um dia um irmão me procurou e falou assim: pastor, bendita aquela época, era um crente das antigas, de muito tempo atrás, bendita aquela época que a gente só ouvia o pastor da gente na igreja local, não tinha confusão. Se o pastor era limitado, a gente não sabia, porque não tinha comparação, né? Se não tinha a doutrina mais refinada, a gente também não conseguia avaliar muito bem, e as coisas eram mais simples. Ele falou: agora, com essa era de globalização e da comunicação da internet, a gente passou a ouvir bem mais pregadores do que só os nossos pastores. E disse: por um lado tem algo bom, que você é exposto a diferentes perspectivas, dons, né, da graça de Deus que são diferentes. Ele diz: por outro lado, está criando muita confusão. Ele falou: eu, por exemplo, tem hora que eu estou ouvindo os pregadores de fé. Os caras estão pegando as promessas de Deus e faz a gente acreditar que dá para viver o melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías capítulo 1, verso 19, comereis o melhor dessa terra. Ele falou: e os caras vão citando uma promessa atrás da outra. Ele falou: eu fico doido. Que nem o Senhor diz, eu fico olhando dizendo: eu vou voar. E os caras ainda vão lá para 2 Coríntios 1, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por ele o amém. Ele não mudou de ideia para hoje. Ele falou: cara, minha fé enlouquece. Mas daqui a pouco eu ouço uns outros pregadores dizendo: cuidado, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou: já não quero mais prosperar. Ele falou: pastor, tem hora que esse povo, eu fico me perguntando, está pregando a mesma Bíblia? Porque tudo que um constrói sobre a bênção financeira, o outro vem e destrói. Aí esse aqui na outra mensagem destrói aquele cara dizendo: ele não levou em conta isso. E eu do lado de cá falo a mesma coisa, e ele não levou em conta isso. Ele falou: pastor, me ajuda, quem que está certo? Eu falei: todo mundo quer prosperar, mas se for à custa da alma, eu não quero. Eu falei: os dois grupos estão certos e os dois grupos estão errados. Ele falou: como é possível? Eu falei: deixa eu dividir em partes. Eles estão certos quando apresenta esse monte de versículo que você falou, de cada área. Eles estão pregando algo que está na Bíblia. Eles estão errados quando ignoram os outros versículos que o outro grupo está pregando. A Bíblia, ela não te dá a opção de escolha. Qual é a fé que você quer ter? No que é que você quer acreditar, né? O que é que você quer experimentar? O Salmo 119, 160 diz: a soma das tuas palavras é a verdade. Quando o diabo vem com a distorção de um texto bíblico, nós não podemos dizer que algo é bíblico só porque alguém usou um versículo. Jesus rebate ele na hora, dizendo: também está escrito. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que você está falando não se sustenta diante de outros textos. Então eu falei: o que nós precisamos levar em conta é o todo. Eu falei: a mesma Bíblia que tem promessas de prosperidade tem advertências do perigo que isso pode se tornar. Então a Bíblia não é nem contra e nem só a favor da prosperidade. Ela é a favor de uma prosperidade correta, devidamente construída. E ela é contra uma prosperidade que é construída de maneira incorreta e que pode ser danosa. Não se trata de escolher entre uma coisa e outra. As mensagens se complementam. Quem está entendendo? E se queremos viver o que Deus pode fazer, mesmo no aspecto financeiro, nós precisamos entender a importância de prosperar primeiro por dentro. É por isso que eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre a prosperidade da alma. E eu quero, como primeiro tópico, destacar aqui a pergunta do dilema desse irmão. Afinal de contas, é bênção ou maldição? Nós não podemos imaginar que um homem de Deus como João, um apóstolo cheio do Espírito Santo, que está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, ia dizer: eu desejo, faço votos por tua prosperidade acima de tudo, se fosse algo ruim. Por outro lado, ele também não estabeleceria uma base proporcional. Deseja essa prosperidade material exterior, assim como é próspera a sua alma, tanto quanto. Se ele estivesse escrevendo alguém de uma alma pouco próspera, então ele estaria desejando pouca prosperidade material. Mas considerando todo o contexto da epístola, Gaio era alguém generoso, hospitaleiro, de uma alma próspera. Então ele está dizendo: já que tem muita prosperidade de alma, eu desejo muita prosperidade exterior. Em outras palavras, ele está dizendo: você tem fundamento para sustentar um prédio de muita prosperidade externa. Não dá para nem ignorar o plano de Deus, nem a advertência.
Isso me faz pensar em algo que eu quero usar aqui como ilustração antes de provar biblicamente o meu ponto. Viajando por esse Brasil todo, eu amo, né, os diferentes aspectos em cada estado, região, cada culinária. Eu consigo assim me divertir, aproveitar bem o que cada lugar tem de especial. Mas eu não posso negar, quando eu vou para o norte, em especial para o Pará, tem um paranaense na área, paraense na área. Gente, um tucupi, se ainda vier acompanhado de jambu, é uma coisa maravilhosa. Eu gosto tanto disso que toda vez que eu vou para lá, né, eu digo, gente, eu tenho que comer alguma coisa com tucupi. Aí, um dia alguém estava dizendo, o senhor sabe como é feito tucupi? Eu falei, não. Eu falei, é feito a mandioca. Eu falei, nós comemos muita mandioca. Ele falou, não, essa. Eu falei, como é que é? O pastor, tem 2 tipos de mandioca. Lá na região, o senhor chama de mandioca, outros lugares do sul e sudeste chamam de aipim, o nordeste chama de macaxeira. Essa é a mandioca doce. Aqui a gente diz, ela não tem quase nenhuma carga tóxica, o pouquinho que tem, eliminado numa fervura simples. Falou, o que nós usamos aqui, de onde sai o tucupi, de onde sai a maior parte das farinhas de mandioca que são consumidas no Brasil todo, é a mandioca brava. Essa é venenosa. A razão pela qual em alguns outros lugares chamam a mandioca que vocês comem por outro nome é para distinguir da mandioca venenosa. Um dia eu comentei com alguém no Nordeste, falei, por que é que vocês chamam de macaxeira? Ele falou, porque mandioca é venenosa. Eu pensei, a gente come e sobrevive. Ele falou, não, vocês comem a macaxeira. E eu tinha dificuldade para distinguir essa nomenclatura por causa dos 2 tipos. Esse outro tipo de mandioca, ela é de fato tóxica. Para resumir e simplificar, ela tem um alto teor de cianeto, veneno. Mas se alguém perguntar, mandioca é veneno ou alimento? Não dá para dizer que é um ou outro. A gente vai responder, os 2. Para que você não seja envenenado, há todo um processo que os povos indígenas descobriram há muito tempo e surpreende muita gente ao longo do mundo, como tanto tempo atrás eles conseguiram não apenas entender o quão nociva a mandioca era, mas como se livrar daquilo. Eles passam processo onde eles vão ralando a mandioca. Depois de ralar de uma maneira muito específica, há processos de fervura que pode levar até 7 dias. Depois existe nesses intervalos, né, da fervura um processo de fermentação. Quando nós vamos falar ainda da farinha, existe um processo de torra. Tudo isso para eliminar o veneno. Mas se alguém perguntar, mandioca é alimento ou veneno? Você pode dizer os 2. Se houver o trato apropriado, deixa de ser veneno e vira só alimento. Se não houver o trato apropriado, não adianta usá-la como alimento, porque vai ser veneno. A pergunta é, a prosperidade é bênção ou maldição? Depende de como você lida com ela. A Bíblia enfatiza tanto o desejo de Deus, de que a gente tenha acesso à parte boa da mandioca, o alimento, como as advertências de que se não soubermos lidar, nós teremos o veneno, algo que não é só tóxico, pode de fato roubar a nossa vida. E nós precisamos ter a percepção e o entendimento correto. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura bíblica em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu quero começar lendo do verso 7, nós vamos até o 18. Mas primeiro do 7 ao 10. O texto diz assim, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, videiras, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terras cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Deus diz, vocês comerão, ficarão satisfeitos, outra tradução diz, se fartarão, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Parece que Deus está desejoso da prosperidade do seu povo ou não? Claro que sim. Vocês não vão ter escassez de nada, falta de coisa alguma, vão ter abundância, abundância de alimento, prosperidade material, e ainda vão terminar louvando a Deus. Não dá para você ler um texto desse e dizer Deus é contra. Agora, olha o verso seguinte, o 11. Vamos começar a partir do 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Verso 12. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração
e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, eu quero o melhor para vocês. Mas preste atenção, se vocês não tirarem o veneno da mandioca, vai dar ruim. Para que ela seja alimento, seja algo bom, vocês têm que saber lidar com isso. Que o coração de vocês não se leve, que vocês não se esqueçam de mim. Então não dá para negar nem que Deus sinaliza a sua vontade que a gente tem acesso, e nem de que o tempo todo Ele também nos adverte sobre uma maneira apropriada de lidar com isso. Quem está entendendo, diga amém. Olha os versos 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Deus está falando de quando entrassem e prosperassem. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Evidente que Deus queria que eles prosperassem. Mas está dizendo, quando tiver resultado, não se ache. Não pense que foi você, lembre que fui eu. Não só para que você seja grato, mas não me coloque fora da equação. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrar, palavras, mensagens como essa, que tanto sinalizam o desejo de Deus, de nos abençoar, como também sinalizam advertências. Nós temos pessoas que prosperaram, não apenas no aspecto material, financeiro. Quando falamos de sucesso, até dentro do propósito, seja aqui uma abordagem da profissão, seja uma abordagem do ministério, um desses exemplos, se você quiser me acompanhar, segundo Crônicas, capítulo 26, é o rei Uzias. Na minha opinião, depois de Davi, o maior conquistador que a nação de Judá já teve. Um homem que faz da sua potência, da sua nação, uma nação falida, quebrada, transforma numa das maiores potências dos seus dias. Segundo Crônicas 26:5 fala de Uzias assim: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir isso comigo? Diga, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem fez Uzias prosperar? Deus. Deus é contrário à prosperidade? Se for, estava sofrendo de bipolaridade esse dia. Evidente que não, gente. Agora, Deus pôde fazer isso porque Uzias está buscando o Senhor. Agora a frase, enquanto buscou, significa que em algum momento Deus será tirado da equação. E é aí que a maionese começa a desandar. Olha comigo o verso 15, final do verso 15, vou pular todos os versículos anteriores que falam de como ele prosperou, materialmente, militarmente, enfim. O verso 15 termina dizendo, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Não só ajudado, maravilhosamente ajudado. A pergunta é ajudado por quem? Deus o fez prosperar. O texto diz até se tornar muito poderoso. Ora, olha o 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E aqui a maionese vai desandar. Mas Deus não fez prosperar? Sim. Mas a prosperidade não levou à ruína, não à prosperidade. A falta de lidar de maneira apropriada com o coração. O não ter ralado, fervido, levedado a mandioca, levou a isso. Um dia alguém me falou, pastor, o poder, a prosperidade corrompe. Eu falei, não corrompe, só revela o que está dentro. Normalmente, a pessoa corrompeu quando chega no poder ou quando prosperou. Ela, na verdade, só vai descobrir o que estava dentro dela antes e não tinha oportunidade. É por isso que nós precisamos de processos e tratamentos de Deus. Quando nós falamos de uma alma próspera, não dá para ignorar todo um processo transformador que eu e você precisamos ser submetidos. E transformação na Bíblia, ela começa por um ponto de partida. Além da premissa básica do novo nascimento, do Espírito Santo que vem habitar em nós, a Bíblia nos apresenta em Romanos 12 uma sentença: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ninguém muda comportamento se não mudar primeiro valores. E depois de apresentar esse dilema, ambiguidade paradoxal, como diria alguém, de bênção ou maldição sobre a prosperidade, a segunda coisa que nós precisamos entender é a importância de mudar os valores. Precisamos mudar os valores. Isso, evidentemente, só é possível por meio de uma ação divina que começa pela sua palavra. Se Deus nos permitir, semana que vem nós vamos trabalhar mais esse assunto, então não vou me aprofundar muito nesse tópico. Mas a verdade é que eu e você temos inimigos. Quando nós olhamos
para Uzias, a Bíblia diz: seu coração se exaltou. Orgulho é um grande inimigo, algo que tem o poder de nos impulsionar à queda. E a única maneira de nos blindar desse perigo é cultivando um outro valor chamado humildade. O problema do orgulho não foi só de Uzias. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: na hora de estabelecer um bispo, um líder, que ele não seja neófito, novo na fé, imaturo. Ele não está questionando a autenticidade, a genuinidade da conversão, mas ele sabe que se não houve tempo para amadurecer, essa pessoa ainda está sujeita a algumas questões e não deveria ser alçada a uma posição de autoridade antes de certos processos. Ele termina dizendo assim: para não acontecer que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? A Bíblia mostra que o motivo da queda de Satanás foi orgulho. Se achou. E o camarada que caiu com isso é um mestre em conduzir as pessoas a agirem da mesma forma. Isso acontece com gente como Uzias, pode acontecer com alguém que está no ministério e pode acontecer com alguém que prospera financeiramente. Abra comigo sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu vou retomar a ideia e o conceito daquela ambiguidade paradoxal. Verso 9 e 10. Aquele irmão que veio falar comigo: e aí, pastor, a gente abraça a prosperidade ou foge dela? Ele citou esse texto. 1 Timóteo capítulo 9 verso 10 diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele falou: não parece ser uma boa ideia prosperar. Eu falei: não, o problema não é prosperar. O problema é a ambição do coração para isso. Os que querem, o porquê querem, o como querem. Porque eu falei, o mesmo texto de 1 Timóteo 6, se você acompanhar comigo por lá no verso 17, no mesmo capítulo, Paulo está seguindo a mesma linha de pensamento. Ele diz: exorte os ricos desse mundo. Então eles tinham gente rica na igreja, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Vou pedir para você repetir uma frase comigo. Diga comigo: em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Gente, é evidente que Deus tem uma mentalidade de abundância e que não é só suprir necessidade. A Bíblia está dizendo que é para nosso aprazimento, como diz outras versões. Então, você não pode pegar os versículos 9 e 10 e dizer Deus é contrário à prosperidade. A Bíblia está dizendo que Ele quer prover ricamente para o nosso prazer. Mas Ele está dizendo: para eu te dar mandioca, você tem que tirar o veneno dela. E quando nós falamos da mandioca, o veneno não está bem dentro dela, está bem dentro da gente. Ou seja, o processo de prosperidade de alma, de trato, de mudança interior é muito necessário para que essa prosperidade, seja material, seja algo da sua carreira, algo do ministério, ele seja sustentável, sem prazo de validade. E para isso, nós precisamos mudar valores. De novo, o elemento do orgulho aparece aqui. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos. Ah, pastor, tem gente que prospera já empina o nariz. É verdade, mas não é esse orgulho que Paulo está falando. Qual o orgulho que ele está falando? É o orgulho de se tornar autossuficiente e deixar de confiar em Deus. Ele diz: exorte a que não sejam orgulhosos, que não coloquem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade das riquezas. Gente, a vida é cíclica. Se tem algo instável na economia no mundo desde há muito tempo, é a economia. A Bíblia está chamando a própria riqueza que o crente tem de instável. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Não quer dizer que não vai ter nada, mas talvez não tenha tanto. Então, o que a Bíblia está dizendo é: não seja orgulhoso a ponto de confiar nisso. Nós não podemos deixar de confiar em Deus. Esse Deus quer nos prover ricamente. Mas nós não podemos excluí-lo da equação. Nós não podemos, depois de prosperar, dizer: fui eu sou o cara, eu faço acontecer. Deus diz: não diga que foi o seu braço. Lembre do Senhor seu Deus. Isso significa não apenas confiar, mas se manter submisso a Ele. Nós estamos falando de prosperidade de alma como algo que vem a partir do cultivo de valores que vão sendo mudados. E não pense você que o perigo do orgulho está só no começo. É o novo convertido, é o neófito. Isso em relação ao ministério.
Mas quando você olha para Uzias, o cara caiu lá no final. Aliás, a maioria dos homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história, não tropeçam no início, tropeçam no final. É quando normalmente entra a ideia e o conceito de autossuficiência. E, gente, ninguém se engane, pode acontecer com qualquer um de nós. Até porque nunca a coisa vira completamente da noite para o dia. É um processo gradual. E às vezes nós nem percebemos. Alguns anos atrás eu tive uma experiência que me chacoalhou. Estava numa conferência e eu comecei a me sentir mal, como se estivessem me maltratando. Mas eu avaliava e dizia, nada aconteceu, ninguém fez isso em nenhum momento. Mas o sentimento, ele era crescente. E eu fui orar, falei, Deus, certeza que o Satanás está tentando me bagunçar a cabeça, minhas emoções, me roubar o que o Senhor tem para fazer aqui, porque eu fico avaliando e ninguém me tratou assim, por que é que eu estou me sentindo assim? Deus me disse, não culpe o diabo, é a sua alma. Eu, como é que é? Ele falou, você está tão acostumado ao tratamento VIP que te dão quando você é o preletor, que agora que você está participando como qualquer um, sua alma está gritando por algo que você se acostumou e você nem percebe. Eu senti uma vergonha daquilo. Porque tudo que eu pensava, eu só podia dar os parabéns para todo mundo, o trato, a maneira. Mas muitas vezes nós não percebemos. Quando falamos de mudar valores, gente, ato